ministrar a palestra Educação Integral, Currículo e Desenvolvimento Humano, Desafios para a Escola e para a Sociedade, convidamos ao palco a professora doutora Jaqueline Moll. Jaqueline Moll é graduada em Pedagogia pelo Centro de Ensino Superior de Erechim, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora e autora de inúmeros livros sobre educação integral, trabalhou no Ministério da Educação entre 2005 e 2013, exercendo a função de diretora de Políticas e Articulação Institucional da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Educação Permanente, Alfabetização e Diversidade, e diretora de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica. Coordenou no Ministério da Educação entre 2008 e 2013 a implantação do programa Mais Educação. Jaqueline Moll foi relacionada pelo Centro de Referência em Educação Integral como um dos 7 educadores brasileiros fundamentais para compreender a educação integral, ao lado de nomes como Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, cujos trabalhos, além de vitais para a construção da formação integral no país, inspiraram e moldaram a sua própria carreira. Boa noite a todos e a todas. Eu quero dizer da grande alegria de estar aqui em Araraquara, para encontrar a querida Clélia, colegas no Ministério da Educação, nem sei em que anos, porque cada um tinha o seu tempo lá, e sobretudo por estar numa cidade que faz essa reverência à memória. 25 anos, a professora Orani aqui conosco, né? Me lembrou a Maria Nuri Marcelani, nome importantíssimo da história da educação no estado de São Paulo, importantíssimo da história da educação do Brasil, depois eu vou falar sobre isso, e dizer do esforço que nós fizemos no Ministério para deixar muito claro que a gente não estava inventando nenhuma agenda. A agenda da educação integral no Brasil é uma agenda de 32 manifestos pioneiros da educação nova, retomada em 59 no manifesto, mais uma vez convocados, apresentada de forma introdutória na primeira Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional e no primeiro Plano Nacional de Educação, que é a primeira vem de 61, o primeiro plano de 62, abortados pelo período da ditadura militar, né? Abortados pela Lei de 71, infelizmente, né? Porque a história é isso. Eu queria poder contar a história de outro jeito, queria poder dizer, não, os governos se sucederam e todos foram melhorando o que os demais fizeram. Mas como a gente fica nessa briga, né, do A versus o B, e a disputa é uma disputa de visão de sociedade, a gente sabe que os grandes sonhos da educação brasileira foram sim enterrados em 37, foram enterrados em 64, e infelizmente em 2016, né, nesse grande movimento que se fez, de impedimento de uma presidenta eleita, etc., nós vimos ser enterrado o Plano Nacional de Educação, que tem na sua meta 6, a educação integral para no mínimo 50% das escolas e 25% dos estudantes. Então, infelizmente, esse sonho é interrompido no Brasil e nós temos que ter aprendido agora essa lição, que é preciso, de fato, fazer alicerces que permitam que as coisas sejam mais longevas, porque senão elas não acontecem, né? Eu morei muitos anos na cidade de Barcelona, e Barcelona, que é uma referência para o mundo em várias coisas, tem políticas de educação que tem 200 anos, que tem 180 anos. Lembro que uma vez fui a uma tertúlia literária, reunia jovens e adultos que voltavam para a escola. A Catalunha é uma região muito rica da Espanha, né? Agora quer se separar, tem toda essa briga.
e vem jovens e adultos do país inteiro para trabalhar. E eu, enfim, era o bairro Laverneta, onde eu morava, e eu logo fui para o centro de adultos, que era parte dos meus estudos de doutorado, e aí fui buscar a história dessas tertúlias literárias. E aí quando eu começo a buscar os documentos e conversar com as pessoas, tinha 180 anos que se realizava esta política neste bairro. Não era nesse lugar que a gente estava, mas uma lição de que a gente não vai conseguir o desenvolvimento que a gente deseja se a gente não tiver mais respeito com o passado. Então, 25 anos, 1994, que maravilha essa homenagem, Clélia, e esse respeito a gente tem que ter. A educação integral não é a bandeira de um partido, embora no Brasil, Brizola, né, o governador Brizola, no Rio de Janeiro, tenha feito um trabalho extraordinário, né? Capitaneado, pilotado pelo grande Darcy Ribeiro, constrói mais de 500 centros integrados de educação pública, mas isso também foi soterrado pela história, pelos adversários políticos. Quer dizer, nós temos lições para aprender aqui, né? Então é muito bonito estar aqui, porque de algum jeito a memória da Maria Nilde Marcelani, já que a gente está em São Paulo, que é uma grande educadora, que foi presa pela ditadura, que era coordenadora dos ginásios vocacionais, uma grande experiência de política educacional realizada no Brasil, nos anos finais do ensino fundamental, e que tinha exatamente a perspectiva que mais a educação trouxe. Ampliação do tempo diário e a ideia da formação humana geral. Não dá para imaginar que a gente possa continuar fazendo uma formação intelectual que se dissocia, né, do desenvolvimento físico, do desenvolvimento ético, do desenvolvimento estético, moral. E é esse o caminho que a gente construiu. Eu tive essa oportunidade e essa responsabilidade de 7 anos no Ministério da Educação, pilotar uma grande política educacional, uma ação desencadeadora da política da educação integral, que foi o programa Mais Educação, também já sepultado. Então, assim, começamos em 2007, já no ano de 2016 ele recebe um primeiro golpe, porque ele passa a ser só um programa de reforço escolar. Não tenho dúvida de que o desempenho acadêmico dos estudantes é importante, mas a gente sabe que o desempenho acadêmico, a melhoria na matemática, na linguagem, enfim, nas áreas das diferentes ciências, passa pelo acesso à música. Emociona todo mundo, né? Começamos aqui com a música. Passa pelo acesso ao teatro, à dança, às práticas esportivas. As pessoas não são dissociáveis entre si. E eu tenho, Clélia, nesses anos de volta, desde 2014, de volta à Universidade de Porto Alegre, me dedicado a entender esse universo. Porque a educação integral não cabe num conceito, né? A educação integral, ela é um grande horizonte. E ela vai compor, do ponto de vista das práticas educativas, um enorme mosaico. Porque nenhuma escola é e nem deve ser igual a outra. Nós podemos ter, evidentemente, princípios e matrizes comuns. O mesmo tempo diário, né? No mínimo 7 horas diárias, que é o que diz lá, bem, até os recursos a mais na alimentação, no Fundeb, né, que a gente tinha, não sei como é que fica daqui para frente. Mas o projeto tem que ter a cara de cada escola, tem que ter a característica de cada escola, tem que responder às demandas de cada comunidade. E cada vez mais tem que dialogar com os saberes das comunidades em que as escolas estão, baixando os seus níveis. Então, aprendemos muito. E a fala que eu vou fazer para vocês, bebendo água, porque vocês sabem que eu vim de uma... Estou aqui por muita insistência e convite dessa querida Clélia, da Márcia, que teve uma paciência de Jó, porque eu tenho andado esse país inteiro com essa agenda de educação integral, não só em prefeituras, agora vim de Curitiba, que são diferentes matrizes partidárias. Diferentes matrizes partidárias. Tenho andado muito por Pernambuco, pela Bahia, pelo Rio de Janeiro, por muitos estados da federação, mas também tenho estado muito nas universidades. Porque para o passo, a construção de políticas de educação integral, nós temos visto a construção de conhecimento pelas universidades no campo da educação integral. Então, são inúmeras dissertações e teses, num número crescente a partir de 2007, que é o ano do PDE, que é o ano da portaria que institui, interministerial, que institui Mais Educação, porque a gente também, no Ministério da Educação, intencionalmente buscou articulação com as universidades. Então, agora mesmo, dia 24 de junho, confirmei hoje uma banca, uma qualificação de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp, aqui pertinho,
sobre educação integral. Já tive na dissertação de mestrado com essa moça e ela depois passa para o doutorado, professora da rede municipal, e esse conhecimento vai nos dando condição de avançar cada vez mais. Não é simples falar de educação integral, não é fácil. Sobretudo porque nós naturalizamos entre nós a ideia da escola de 4 horas. A ideia naturalizada no Brasil é a ideia da escola de 4 horas. Nenhum país sério do mundo. E eu morei na França, eu morei na Itália, eu morei na Espanha, eu visitei os Estados Unidos, eu estive na Finlândia, eu estive na Inglaterra. Ninguém dá menos que 7, 8 horas diárias para suas crianças. Em países cuja população adulta é muito mais escolarizada que a nossa, né? Lê muito mais que a nossa, se implica muito mais que a nossa em atividades culturais. Imaginem aqui, a nossa necessidade de que essas crianças tenham mais tempo de formação, sob responsabilidade coletiva da escola, enfim, mas em articulação com diferentes áreas, né, governos municipais, estaduais, ela é imensa. E, sobretudo, diante de uma grande ameaça a todas as conquistas do século XX, que está posta em marcha nesse tempo de retrocessos, que é a chamada educação domiciliar. Né? Está cheio de prefeito por aí, de governador, louco que passe, para dizer, não temos mais obrigação de mandar, de garantir vaga para esses meninos e meninas. Não que a educação que se dá em casa não seja importante. Tanto que a Constituição de 88 e a EDB consagram a ideia de que a educação é responsabilidade do Estado e da família. Da família e do Estado. É óbvio que a família tem um papel. Mas num contexto social em que as mães e pais passam todo dia fora de casa, esse é o raciocínio básico dos países europeus, né? Tem até uma tese que o Lévi-Strauss sobre isso, que é um grande sociólogo. Como é que esses meninos e meninas ficam? Nós não temos mais a configuração das grandes famílias que cuidavam das crianças, né? Antigamente tinha a avó que morava na esquina, a tia que morava na frente. Cada vez mais, e agora estou pensando na Ecléa Bose, né? São Paulo mexe sempre comigo. Muita coisa que a gente lê daqui, mas a Ecléa Bose com a Ruth Cardoso faz um livro chamado Memórias de Velhos. E discutem esse desenraizamento que significa as pessoas irem para os grandes centros e, bom, e elas ficam sem muitas relações de muita confiança para cuidar de seus meninos. Quem cuida desses meninos e meninas enquanto os pais e mães estão garantindo a vida material? Esse é o raciocínio dos países do primeiro mundo. E é por aí que se faz uma agenda ampliada de escola. E nós estamos, ao invés de avançar na ideia da educação integral, que não é de educação total, não é de formação, enfim, o dia inteiro com as mesmas disciplinas, etc., ao invés de avançar nesse debate, nós estamos retrocedendo na ideia de que agora talvez as famílias não precisem mais mandar seus filhos à escola. E isso, para mim, é uma ameaça à civilização. Não tem como nós produzirmos identidades capazes de viverem a vida em coletividade, com a diversidade, com os conflitos, com esse aprendizado da resolução, né, pacífica dos problemas, se as pessoas não saem do seio doméstico. Nós vamos estar exatamente no caminho contrário da civilização. É muito comum em países como o México, que eu tenho estudado muito, tive há pouco lá, ter essa composição. No México as crianças têm, varia de província a província, também o México é muito grande, mas as crianças têm de 5, 6, 6 horas e meia. Existem programas complementares, em que a família faz escolhas, e varia de província a província. Né? E aí a criança pode ir para outros espaços, podem haver preceptores domésticos, se a família tem dinheiro para pagar, né? Mas nenhum país do mundo se abre mão do lugar que a escola tem na garantia e no avanço do processo civilizatório. Então, falar para vocês, num contexto que tem tantas adversidades, né? Hoje essa ameaça aos cursos de ciências humanas, é gravíssimo para a civilização, porque a filosofia é a base de tudo. Inclusive para ter os computadores e todos os meios que a gente tem, tudo isso começou com a humanidade se perguntando como, por quê? De onde viemos, para onde vamos? Então a filosofia está ligada visceralmente à produção das tecnologias mais refinadas que nós possamos imaginar. Então é algo assim que é tão longe do nosso universo, é tão inimaginável, que está aqui discutindo a educação integral, tendo assistido essa homenagem a quem constitui a memória. E não importa de que partido político,
Nós vamos ter que aprender a viver juntos, com posições que são diferentes. Tem aquelas posições que são fora da lei, né? Então essas de quem quer matar, trucidar, torturar, isso não dá. Isso é fora da lei e é a lei que tem que condicionar. Todas as outras ideias são passíveis de debate na esfera pública. O nosso desafio é esse. Nós não queremos fundamentalismos nem de direita, nem de esquerda. Queremos poder viver juntos, como são os países mais desenvolvidos que nós. Então, eu preparei, eu vou tomando água, porque eu disse para vocês, eu venho do Impérico, que é longe, né? Eu achei que era mais pertinho, eu cheguei em Campinas, tem muito movimento, eu cheguei que eu estou um pouquinho cansada, eu vou tentar dar conta. Eu preparei para vocês, quem sabe apaga essa primeira luz, seria possível? Se a gente apaga, enxerga um pouco melhor. A apresentação, eu acho que é sempre um pouco mais longa do que o necessário, mas vocês me ajudem também com o tempo e digam, estamos já cansando muito, olha como melhor, né? Então eu propus, né, conversando com a Márcia, tendo conversado com a Clélia, educação integral, currículo e desenvolvimento humano. É disso que se trata. A escola, nos anos da escolaridade obrigatória, ela permite que esses meninos e meninas façam um caminho. Currículo é caminho, né? As pessoas me perguntam da Base Nacional Curricular Comum. Ela é uma lista de conteúdos. Uma lista de conteúdos não muda a realidade. Vai depender da leitura que cada escola fizer da base, vai depender das condições concretas que cada escola tiver para trabalhar com aqueles conteúdos que estão postos ali, vai depender do tempo disponível para isso, porque em 4 horas ninguém executa aquilo que está na Base Nacional Curricular Comum. Não dá. É preciso mais tempo. Né? Desenvolvimento humano, porque é disso que se trata. Né? Uma coisa do México também, que é interessante, é que eles chamam as secretarias de educação, em muitas cidades, secretarias de desenvolvimento humano. Né? Porque, na verdade, o processo educativo, ele perpassa muitas secretarias. O meio ambiente trabalha com a educação. A saúde, se não trabalhar com a educação, está perdida. Porque só vai trabalhar com os resultados nefastos dos maus hábitos desenvolvidos e arraigados nas nossas sociedades, né? E assim por diante. Saneamento tem a ver com o uso da água. Então, eles chamam de desenvolvimento humano. Essas secretarias que têm ao seu encargo também as escolas. Porque cada vez mais a gente tem trabalhado com uma ideia de cidade educadora, em que a gente sabe que a escola é um espaço formativo garantido por lei, queremos que continue sendo, vamos ter que lutar por isso, mas ela não é o único espaço em que as pessoas se educam. E nós, no Mais Educação, construímos a ideia do programa para e passo com essa ideia. As praças, os parques, o lugar da Câmara de Vereadores, as bibliotecas, os museus, eles precisam se dispor e ser dispostos para os meninos e meninas também como espaços educativos. É muito triste quando a gente olha a história dos museus das cidades. Tem um livro do Pierre Bourdieu sobre o gosto pela arte na França, nos anos 60, em Paris. E ele faz um mapeamento de quem frequenta os museus em Paris nos anos 60. Quem frequenta os nossos museus? Quem vai efetivamente aos nossos museus? E não é incomum, uma das minhas orientantes de doutorado defendeu uma tese sobre isso, mostrando que 80% daqueles meninos e meninas de escolas municipais da periferia de Porto Alegre, se não fosse pela mão da escola, nunca conheceriam uma sala de cinema. Nunca conheceriam uma sala, né? A Sala São Paulo, né? Que é o nosso sonho de consumo. Quer dizer, se a escola não leva uma família de periferia, não é que não seja capaz, não dispõe nem dos meios materiais e nem da perspectiva simbólica de incluir aquele espaço como um espaço também seu. Né? Máximo shoppings. E se forem jovens negros, tem muita chance de serem perseguidos como possíveis ladrões, delinquentes. Tem já, inclusive, estudos que mostram, porque a gente pratica um bullying muito pesado, né? Uma sociedade que tem uma alma que tem que ser muito carregada, que precisa ser modificada, e isso vai ser um trabalho de muitas gerações. Então, os desafios para a escola e para a sociedade. Educação integral não é um tema só da escola, é um tema de toda a cidade. É um tema que tem que envolver todo mundo. Quando essa gurizada atravessa a rua para ir na praça, todo mundo, o carro tem que parar. Tem que saber que é uma coisa muito importante para todo mundo, que esses meninos estejam se movendo, que esses meninos estejam sendo cuidados, que eles possam fazer uma vida diferente da vida que seus pais e mães fizeram. Porque a perspectiva é essa, é preciso que
geracionalmente, nós mudemos a perspectiva de um grupo etário para o outro, né? Nós somos um país que deixou gerações de pessoas de fora, gerações inteiras. O Brasil tem mais de 80 milhões de pessoas com mais de 18 anos que não terminaram o ensino fundamental. E as políticas de EJA são ínfimas. Agora no governo federal elas nem existem. Mas elas são pequenas, inclusive nos municípios. Porque nós não construímos a consciência do direito que as pessoas têm e nem da necessidade que as pessoas têm de fazer o processo formativo. Quer dizer, em casos extremos as pessoas vêm porque aí não está mais conseguindo trabalho. Mas nós não conseguimos generalizar entre nós a ideia da educação. Por isso, falar de educação integral transcende os muros da escola. Não sei se a dona Eugênia concorda comigo, mas transcende os muros da escola. Vai além, né, daquilo que a gente costuma pensar naturalmente como educação. E eu começo com o Cândido Portinari. Pode passar, sou eu que passo. Pode passar, eu já ia pedir para alguém passar. Eu acho que é o que passa, porque eu não sei se eu sou muito hábil nisso. Márcia, aí eu que faço um sinal, porque até na longe, pega aqui. Ali, fica ali, eu acho que fica mais fácil. Olha o Cândido Portinari, que está de lado, mas aí, alguém não conhece a obra? Guerra e Paz, né? ONU, Nova York, na lateral de frente para a ONU, a entrada à esquerda, a entrada que só entram os delegados internacionais, então a gente não entra como turista, a gente não vê inteiro. Então, os dois grandes quadros do Portinari. Claro que o meu número de pixels aqui não deixa ver a beleza e a magnitude. Tiveram aqui em restauro no Memorial da América Latina. Alguém já viu, alguém passou lá para ver. Eu, na época, fui, porque o João Cândido Portinari esteve conosco no Mais Educação, nos ajudou em várias coisas, né? Porque a ideia também é reunir essa inteligência nacional. E aí a gente se assusta quando vê assim, esses grandes nomes completamente afastados de qualquer projeto governamental, porque é importante que a gente tenha esses grupos. Então, guerra e paz. Por que eu começo com guerra e paz? Porque falar em educação, falar da possibilidade do acesso à educação, é falar de um jeito de viver em sociedade. Né? A guerra, que sempre me faz pensar na Guernica do Picasso, não que tenha cópia nem nada, mas a Guernica também tem uma coisa da dor, né? Os braços estendidos, né? Dessa súplica pela vida. Ela é a contraposição da paz. E a paz passa ao próximo, deixa eu falar aqui mais um pouquinho, eu faço o recorte desse excerto, porque o Mais Educação fez milhares de grupos de crianças que cantam. Milhares de grupos de crianças e adolescentes que dançam, que fazem teatro, né? Que nadam, que jogam xadrez, que fazem atividades infelizmente não usuais no nosso sistema educacional. Né? Então, volta atrás. Por que é importante pensar o guerra e paz? Só volta para o anterior. Porque tomar decisão, essa intencionalidade política de investir recurso para ampliar o tempo de permanência das crianças na escola, sob sua responsabilidade, é uma decisão que vai, de fato, impactar a vida de toda a sociedade, a vida de toda a cidade, a médio prazo. Né? Porque a gente também tem essa coisa imediatista, mas ali não aparece. Não, educação aparece em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos. E como o Brasil aborta muito rapidamente, às vezes é 4 anos, o outro prefeito vem e desmonta tudo. O Brizola viveu isso. Eu sempre lembro de uma entrevista bem no fim da vida do Darcy, quando perguntam ao Darcy Ribeiro qual foi o momento mais infeliz da sua vida. Né? O cara que ficou no exílio, o cara que viu muitas coisas acontecerem no Brasil, ele foi o chefe da Casa Civil do Jango, e ele diz, o momento mais infeliz da minha vida foi quando perdemos a primeira eleição, então, chamado hoje Gato Angorá, Moreira Franco, né? Desmonta o programa do CIEPS e manda embora dos lares sociais, 10% dos CIEPS tinham lares sociais, crianças de rua que moravam, manda para a rua essas crianças. Manda para a rua, diz, acabou. Não tem mais ninguém para cuidar. E aí eles têm que passar 4 anos, ganhar outra eleição, para não traz aqueles de volta, né? Porque muitos daqueles já tinham morrido. Então, assim, eu acho que essa decisão política não é pouca. E ela não pode ser, ela tem que ser uma decisão de uma coletividade.
partidos vão se revezar no poder, essa é a democracia, mas nós precisamos garantir que aquilo que é estrutural permaneça. Esse é um aprendizado que nós temos que fazer como sociedade. E é parte da educação integral pela qual nós temos que passar. Tem a ver, sim, com a postura filosófica, sociológica, né? Em relação ao mundo, né? Então, guerra e paz. Também guerra e paz vem no tempo do Brasil. Ele pinta essas obras nos anos 50. Num período desse país, a Luiz Teixeira chamava de intervalos democráticos, né? Ele dizia que o Brasil não é um país. O Luiz Teixeira foi assassinado em 71 pela ditadura. Né? Não era um comunista, um socialista, nada. Era um liberal. Um liberal que trabalhava com a ideia de que um país tão desigual, qualquer sociedade, muito mais como a nossa, precisa oferecer oportunidades educativas iguais para a sua população. No mínimo. Né? É o mínimo para poder enfrentar essa situação. Ele não era um socialista, aliás, ele nem é reconhecido pelas esquerdas. A gente tem uma dívida com o Anísio Teixeira. E ele vai ser, essa figura extraordinária, vai também viver nesse pedaço da história do Brasil, ele chamou de intervalos democráticos, porque nós não temos uma continuidade na democracia. Nós temos interrupções. E ele vai ser, junto com Portinari e outros, figuras muito importantes do Brasil, de 46 a 64, que foi um período longevo de tentativa de construção de um projeto de nação, né? De um projeto de nação para todos. Por isso que eu gosto de Terra e Paz, porque o debate da educação integral não é um debate só de metodologia, embora também tenha implicações metodológicas. Não é um debate só didático, embora tenha implicações didáticas. O debate da educação integral é um debate estrutural, para pensar cidades e para pensar a escola, né? Que tem a ver com a história, que tem a ver com visão de sociedade, que tem a ver com visão de mundo. Pode passar, minha querida? E aí, para nos inspirar, eu vou a 59. Porque eu estou muito encanada com essa coisa da memória, porque gostei muito de ver essa homenagem aqui. Nós somos um país que pisoteia muito sua memória. A direita pisoteia a memória, a esquerda pisoteia a memória, e nós temos que recuperar Darcy, nós temos que recuperar Anísio, porque foram, sim, democratas, pessoas que tentaram construir a base que nós ainda não temos, né? E eu brinco, Clélia, que nós somos um país que quer colher aquilo que não planta. Ninguém planta cactos e colhe rosas lá na frente. Os chamados resultados que se diz que quer só acontecerão se os processos puderem ser vividos. Quanto mais implicação das pessoas, quanto mais intencionalidade formativa, mais os resultados, né, vão ser outros. Então, lá em 59 se faz esse manifesto chamado Mais Uma Vez Convocados. O grande escriba, de novo, é um grande paulista chamado Fernando Azevedo, outro nome importante a recuperar na história da educação brasileira. E ele começa assim: precisamos convencer-nos, uma vez por todas, que o futuro do Brasil não está na sombra dos conluios, nem no tumulto das assembleias, mas no milagre eterno da sua juventude, nas mãos dos nossos filhos. Eu acho bonito isso. Ele brilha, sobretudo, na profundeza da sua alma, na claridade do seu espírito, no íntegro do seu idealismo, na chama do seu olhar, a aurora dos tempos modernos. Nós estamos falando do que é que significa esses meninos e meninas estarem na escola. E a experiência escolar não pode ser reduzida a ensinar ler, escrever e contar. Embora ler, escrever e contar sejam fundamentais, inclusive como capital cultural para as pessoas se colocarem na sociedade de outro modo. É fundamental. Mas é preciso que se vá além disso. Que a escola ajude a descortinar mundos, que apresente a literatura, que apresente a arte, que apresente a história das invenções da humanidade. Né? O último jornal da SBPC é sobre as mulheres na ciência, que também é um tema muito invisibilizado. Se não for na escola, não se vai falar sobre isso, não se vai prestar atenção, a não ser que a gente assista a Canal Futura ou aqueles programas da Globo das 5 horas da manhã que tem algum conteúdo pedagógico, né, mais explícito. Então eu queria começar com isso. Esse manifesto é um manifesto importante, porque além dos grandes nomes, né, que eu citei, Anísio, Fernando Azevedo e tal, é assinado por Fernando Henrique Cardoso, é assinado pelo Darcy Ribeiro, pela dona Ruth Cardoso, por figuras que são figuras importantes para o século XX, né, e para a conservação da democracia do Brasil. Vamos para frente.
E aí as perguntas que são fundamentais para poder pensar a educação integral. Quer dizer, onde é que tu tem um programa um programa é uma política educacional, com seus vários programas, que tenha essa perspectiva de uma jornada diária maior, com uma perspectiva de formação mais ampla. Só quando tu tem um projeto de nação. Né? Nós somos uma democracia, eu já respondi com a perspectiva da Anísio Teixeira. Nós somos um país que vive intervalos democráticos. Abre, fecha. De acordo com interesses financeiros, econômicos, muito bem localizados em cada um dos nossos tempos. Nós somos uma nação? Não, nós não somos uma nação. E aí, esse foi exatamente o meu trabalho de pós-doutoramento na PUC do Rio de Janeiro, parte da perspectiva do Norberto Bobbio, que nós não conseguimos ter um cerne de desenvolvimento que seguramente a Constituição de 88 poderia ter representado, né, que garanta a todos e todas a participação efetiva e a construção da dignidade. Nós avançamos muito nos últimos anos. Né? E eu, quando falo dos últimos anos, eu quero colocar como marco 88. Eu acho que a gente tem que considerar isso, com as diferenças, com as divergências, mas foi um período longevo de vida democrática que o país teve. Mas nós não conseguimos consolidar um projeto de nação. Tanto que, rapidamente, em 2, 3 anos, nós já voltamos para o mapa da fome, da ONU. Isso não é invenção de esquerdista. Isso é dado concreto, né? Tem a ver com quantas pessoas comem por dia e pesquisas que são permanentemente feitas. Aliás, eu estou preocupadíssima com o IBGE. Eu não sei se vai sobreviver a tudo isso aí. Então, nós temos um projeto de nação. Como a relação entre educação, democracia e projeto de nação é total. A educação é muito mais que aqueles conteúdos que os professores ensinam lá no seu cotidiano. Né? Ela tem a ver com qual é o projeto que a gente tem para a inserção das pessoas na sociedade que a gente vive. Isso, enfim, é uma tarefa de longo prazo. E o Darcy, a crise da educação brasileira não é uma crise, ela é um projeto. Por isso, a gente não colhe rosas, né? Porque a gente teve uma grande ruptura institucional em 37, aquela Constituição de 34 que começava a garantir direitos, que começava a apontar a educação pública, aquilo já é desfeito. Depois, em 45, se retoma, em 64, de novo, tudo aquilo, todos os grandes sonhos sucumbem, os avanços, inclusive, voltam atrás, a perseguição que o Paulo Freire sofre, que é uma vergonha internacional que a gente passa, eu saio muito do país. Então, não importa qual é o tema que eu fale, em que universidade do mundo, ano passado eu falei em 7 universidades no mês de setembro, todo mundo pergunta como pode o Brasil perseguir Paulo Freire, como Paulo Freire tem sido perseguido, né? Que era, na verdade, um grande humanista, que era o cara que dizia em síntese, educar é humanizar. Educar é introduzir as pessoas no universo humano. Né? Porque partia do seguinte conceito, na verdade, nós nascemos mamíferos, nós não nascemos humanos, nós nascemos uma espécie. Tornar humano é um processo que tem a ver com convivência, com acesso à cultura, com relações, com sociabilidade, né? Com relações de urbanidade, se vive ou não. Tanto que nós vamos encontrar na vida adulta pessoas que a gente se pergunta, bom, são capazes de coisas, até jovens, né? Mas será que é mesmo uma pessoa? Será que é mesmo gente? A grande questão é que ninguém nasce assim. A gente nasce numa espécie. Se a gente se socializa, se a gente se desenvolve plenamente, efetivamente a gente pode se tornar humano. Então, nós temos que nos dar conta que essa crise da educação brasileira, ela é um projeto. Infelizmente, é um projeto das elites do país que nunca entenderam o povo, senão, como dizia o Darcy Ribeiro, como carvão para queimar na máquina de produção das mercadorias. Tá? Isso é Darcy Ribeiro. Aliás, leiam O Povo Brasileiro. Acho que nunca foi tão necessário retomar o Darcy. Vamos para frente, por favor. Bom, o contexto em que nós construímos mais educação chegou em 60 mil escolas públicas. E 7 milhões de meninos e meninas, com resultados extraordinários do ponto de vista da aprendizagem, especificamente medindo ali as competências da matemática, no português, mas teve muitos outros resultados, né? Sobretudo em termos do enfrentamento da evasão, em termos enfim, da qualificação da sociabilidade desses meninos e meninas, né? Do prosseguimento dos estudos. Então, o contexto era um contexto de mobilidade social, empoderamento econômico da população, novos ordenamentos jurídicos institucionais, o Fundeb, né, importante fundo que substitui o Fundef, foi importante.
importante fundo, briga do Anísio Teixeira a vida inteira, porque um país tão desigual, o governo federal que recolhe, né, que concentra impostos, tem que distribuir para que a gente tenha uma certa equitatividade, para que os estados e municípios possam garantir acesso e permanência à escola. Né? Piso, 13.005, que é a própria lei do Plano Nacional, novos ordenamentos curriculares. Né? Em todos os níveis e modalidades, Clélia também participou de inúmeras audiências, em todos os temas da educação, a gente conseguiu trabalhar, né, nessa última década, mas vinha um movimento que desde 1988 vinha sendo feito. Com pontos de vista diferentes, mas que vinha sendo construído. Pode passar, por favor? E o país, eu sempre gosto de mostrar isso, Clélia, porque eu gosto dessa visão geral. Né? Muito se fala que o país sempre foi uma bagunça, que o país não avança, que o país... O mapa, o PNUD, né, da ONU, no Atlas Brasil, faz o que ele chama da medição do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios. E esses três mapas, 91, 2000 e 2010, mostram quanto menos vermelho, quanto mais amarelo, quanto mais verde, mais desenvolvido. Aqui é um cruzamento de muitos indicadores. Saneamento básico, mortalidade infantil, acesso à cultura, acesso à educação, vacinação. E é importante olhar esse mapa, que não é feito por nós, é feito pelo PNUD, né? Quer dizer, tem a chancela da ONU, e que mostra que o país vinha se desenvolvendo, sim. O país que a gente herda da ditadura militar, quer dizer, 91, tínhamos 3 anos de Constituição, era um país praticamente 99,2% de índice de desenvolvimento humano municipal baixo ou muito baixo. 10 anos depois, com todas as nossas contradições e desavanços e avanços, o país já começa a mudar essa cara. E em 2010, o país, a gente mostra que esse contínuo, né, essas 2 décadas de afirmação democrática, de pluralidade política, nos permitiram esses avanços. Então a gente tem que olhar isso. Porque esse é o nosso país. O país não é a bagunça, se tem que dizer, olha, nada funciona, não. O país vinha, né, um processo interessante. Então pode passar. E entre esses indicadores, a educação é o que mais se desenvolve. Como eu vou deixar para vocês, estou vendo, podem fotografar, não tem nenhum problema, mas assim, eu vou deixar, está copiado ali, então podem usar esse material como quiserem. Aquela história do carteiro do poeta, né? Poesia não é de quem faz a poesia, é de quem precisa da poesia, né? Eu gosto disso. O percentual de crianças com 5 e 6 anos frequentando a escola sobe de 37,13% em 91 para 91,1% em 2010. Vejam o que é o avanço. Isso não é pouco, gente. Isso é aquilo que os países europeus vão deflagrar depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países europeus fazem grandes pactos pela educação, grandes pactos pela saúde, grandes pactos pela democracia. Porque a Segunda Guerra Mundial significou um aniquilamento, né, que expressou onde o ódio pode levar as sociedades humanas. Né? E a gente está no momento de olhar para isso. Né? Então vejam quanto a gente avança. Crianças de 11 a 13 anos, nos anos finais do ensino fundamental, que é, enfim, a faixa etária para estar lá, aumentam de 36,8 em 91 para 84,9 em 2010. Isso reflete não só as políticas educativas, né, o investimento público, como também o desenvolvimento social e econômico de toda a sociedade. Porque é muito difícil que uma família muito miserável consiga manter seu filho na escola. E eu fiz muitos trabalhos cruzando, quando no Ministério e depois estudando, a questão das crianças, das famílias que recebiam o Bolsa Família. Né? A política assistencialista, enfim, os piores adjetivos. Pois bem, a tal política assistencialista tinha a condicionalidade da frequência em escola. E nós, nessas escolas onde tinha mais crianças muito miseráveis, levávamos mais educação. Porque essas crianças precisam, sim, de mais tempo na escola ou sob a responsabilidade da escola. E os resultados eram impressionantes. Tá? Tanto que nós tivemos a primeira geração de miseráveis, agora, enfim, pelos anos 2012, 2013, conseguindo concluir o ensino fundamental, conseguindo entrar na universidade. Que são os ciclos denominados de socialista nisso, né? São os ciclos que as sociedades do desenvolvimento do capitalismo central europeu foram os ciclos que elas desencadearam. Quanto mais anos de escolaridade, né, com continuidade, chegando aos níveis superiores de educação, mais o conjunto da sociedade se desenvolve.
Porque quando uma criança de uma família pobre, um jovem, uma família muito pobre, entra na universidade, isso eleva todo o grupo social. Isso dá para todo o grupo social uma perspectiva. Mas para isso, eu preciso enfrentar várias coisas, eu já vou chegar lá. Vamos lá. Me ajudem com o tempo, porque eu sou uma alma linguajeira, né? Dizia a Clarice Lispector. A educação, então, posto isso, Hannah Arendt, que é outra que a gente tem que ter na cabeceira, assim, desses tempos. É uma grande filósofa, apaixonada pelo Heidegger, foi seu professor, e vai sofrer uma desilusão amorosa. O Heidegger vai ser nomeado reitor pelo Hitler, então vai dizer assim. E ela vai ser presa depois, vai para um campo de concentração com o marido. Ela escreve: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável, não fosse a renovação dos novos e dos jovens. Vejam a grandeza desse conceito. Se amamos as nossas crianças o bastante para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las aos seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova, imprevista para nós, preparando-as com antecedência para a tarefa de renovar nosso mundo comum. Olha que sentido amplo se dá a educação. E eu provocativamente coloquei o salvamento do Picasso. Né? Claro que a escola não salva, no sentido bom, é a escola que vai resolver os problemas da sociedade, mas a escola salva. Quantas trajetórias individuais mudam sua rota por uma professora que acredita, né? Por uma bibliotecária que dá atenção e dá o livro que esse menino vem pedir, né? Por um professor de ciências que começa a pensar, ajudar a pensar porquês. Um professor de música que faz com que esse menino e essa menina tenham algum objetivo ou outro na vida, inclusive sair da miséria em que eles vivem. Então a educação é alguma coisa como chave na sociedade. Por isso o debate da educação integral não é um debatezinho, não é lateral, não é uma modalidade da educação. Discutir isso não é no Conselho Nacional da Educação, não é modalidade. É uma característica estrutural do sistema. E nós vamos ter que caminhar para a educação integral, para chegar numa sociedade em que a democracia não seja mais interrompida. Tá? Então, posto isso, vamos para frente. A nossa escola ainda tem características, isso não é a escola de Araraquara ou a escola brasileira, no mundo inteiro ainda, e no Brasil muito, a escola tem características tardias, excludentes, discriminadoras, silenciadoras, verticais. Né? A escola que nós ainda temos, essa coisa de um atrás do outro, em países muito desenvolvidos, por exemplo, na Finlândia, da qual se fala tanto, na Inglaterra, isso a gente não encontra. Os meninos e meninas trabalham em mesas coletivas. Pode ter momentos de avaliação individual, mas em geral os projetos são projetos conjuntos, né? Com muito protagonismo deles. Na Finlândia o professor falta porque faleceu a sua mãe ou porque seu filho teve uma febre à noite, falta. Mas os professores, o diretor não enlouquece, porque os meninos e meninas chegam na escola e já tem um projeto para trabalhar. Então chega, deu a hora de entrar na sala de aula, cada um já vai para o seu grupo. A escola da Ponte, lá em Portugal também, né? Aqui em Cotia parece que tem uma experiência parecida. A gurizada vai já para o seu trabalho. E evidentemente que tem que ter um adulto que acompanhe, que oriente, que instigue, mas eles não precisam do professor, o professor não é o centro. O professor é, sim, o agente articulador, responsável, sem o qual não dá para fazer processo educativo. Não caia nessa balela, tudo pode virar educação à distância. Estaremos perdidos. Né? Como o catálogo da educação domiciliar. Nós precisamos de professores e precisamos respeitar os professores. Eu sofro diariamente. Cada vez que vem uma notícia de que um professor agora entra a polícia lá para ver o que o professor está ensinando. Né? Nas universidades está acontecendo isso quase que diuturnamente. Eu não acredito, né, que eu estou vivendo esse tempo e todo. O professor tem que ser respeitado, tem que existir, tem que ter carreira, tem que ter salário, tem que poder ter dignidade naquilo que faz. A Finlândia é um país extraordinário, vale a pena conhecer. Sabem qual é a profissão mais querida pelos jovens finlandeses? Professores de educação especial. Eles querem ser professores de crianças com deficiências. Pelo tamanho da valorização que a sociedade dá para esse tipo de atividade. Não só pela compensação financeira, que também é muito boa, mas pelo lugar que uma profissão como essa ocupa. E eu acho que isso é a expressão do desenvolvimento de sociedades que nem eram tão desenvolvidas há 30, 40 anos atrás.
Ou seja, nós podemos caminhar esse caminho. Então, nós temos ainda essas características e temos que superar. Os dados, pode passar, um pouco assustadores, dão conta de que essa escola com essas características ainda nos leva a muita inadequação em idade série e a muitas exclusões e reprovações. Todos os estados da federação, crianças com 6 anos na escola, com 12 anos tendo concluído anos iniciais, com 16 tendo concluído anos finais e com 19 tendo concluído anos de ensino médio. A escola vai deixando pelo caminho. Para que esse jovem muito pobre faça uma trajetória de chegar na universidade ou numa formação técnica, ele tem que vencer a evasão. Que é quase certo. Se ele for negro de periferia, ele tem que conseguir não ser reprovado 1, 2, 3 vezes, porque nós somos um país que ainda reprova. Eu fui aos Estados Unidos muitas vezes, a convite inclusive do governo americano, em outros momentos, e conheci muitos estados, E eles têm, e perguntei sempre onde eu fui, porque cada estado nos Estados Unidos tem uma legislação própria, se eles tinham reprovação. Nunca vou esquecer, sempre a resposta era negativa, não. A reprovação é muito cara para o sistema. Sempre era essa a resposta, gestores preocupados, É muito caro para o sistema que um aluno no ano seguinte faça tudo o que ele fez de novo. Então a gente tem soluções alternativas. Eles têm aquilo que a nossa FBB em 96, que o Darcy Ribeiro consagra como recuperação processual. Ele, ao longo do ano, o professor percebe que ele está fraco em matemática. Então ele vai tendo aulas suplementares, complementares, ou ele passa em algumas coisas e nas outras ele fica para depois, e se adequando. Mas nunca vou esquecer que lá em Los Angeles, o secretário me disse, eu acho que só vocês, eu acho que ele não tinha entendido a minha pergunta, meu inglês macadônico, mas o tradutor disse que sim, só vocês e o Irã têm essa coisa aí de reprovação. Quem é que segura a menina? Quem é que faz os meninos ficarem para trás? E me disse, como é que alguém segura e a turma dele vai para frente, os amigos vão para frente e ele fica? Sabe ele, Claro que eu não tive tempo para falar do Sistema Educacional Brasileiro lá, mas que nós fazemos isso cotidianamente. E mais do que isso, o Brasil naturalizou isso. É natural, é normal que certos meninos não aprendam na escola. Para poder fazer educação integral, nós temos que enfrentar isso frontalmente. É preciso que as trajetórias sejam contínuas, regulares. Que a ampliação do tempo também signifique tempo para ter outras estratégias para intervir nos processos de não aprendizagem que porventura possam estar ocorrendo. Vários estudos, tanto USP como o PUC de São Paulo, como outras universidades, mostram que o menino que reprova em português e geografia, no ano seguinte ele passa nessas, e aí ele reprova em matemática e em história. E disso vai se fazendo um enorme, pense naquela bola de neve, e daqui a pouco ele vai embora. Além do custo que isso representa para o sistema, sim, porque esse é um custo que a gente não faz. É evidente que o custo humano é importante para nós, mas o custo do sistema também é grande. Então, para que a gente possa, de fato, trabalhar com a ideia de educação integral, a gente tem que enfrentar essa questão das reprovações, das exclusões que ainda caracterizam essa escola. Tardia, sim. Por que tardia no sistema que estava no outro slide? Porque nós somos o último país das Américas a constituir um sistema primário de educação universal. Como somos o último país das Américas a terminar com a escravidão. Então, o Brasil é um país, só nos anos 50, até o Getúlio Vargas, educação era um tema numa grande pasta chamada Ministério dos Negócios do Estado. É com Getúlio que a gente começa a revisar o Ministério da Educação. E nós ainda não temos um sistema nacional. Nós temos um grande debate nessa direção. Então, é importante que a gente tenha isso em vista. Porque falar de educação integral significa enfrentar essa naturalização que está na estrutura do nosso sistema. E aí eu trouxe, achei que era importante colocar de novo a Hannah Arendt, desculpa, mas são tempos de interpelar as pessoas com Hannah Arendt. A principal característica do tirano era que ele privava o cidadão de ter acesso à esfera pública, onde ele poderia se mostrar, ver e ser visto, ouvir e ser ouvido, que ele proibia o espaço da polis,
confinava os cidadãos à privacidade da vida de seus lares. De acordo com os gregos, ser banido para a privacidade dos lares era equivalente a estar destituído das potencialidades de vida especificamente humanas. Tem um ponto de partida, essa foto, fotógrafo Canindé Soares, mostra uma cena que é comum no Brasil. As crianças que não têm acesso à creche, tem uma enorme discussão, né, de acesso, né, por isso esse debate da educação domiciliar me preocupa, e ficam trancadas dentro de casa. Porque a mãe não tem outra alternativa. Né? Tem casos, inclusive, mais drásticos, que já tem meninos envolvidos com crack e outras coisas que se amarram aos filhos em casa. Tem estatísticas que mostram. Então, assim, o ponto de partida é construir a visibilidade de todos e de cada um. Todo mundo tem acesso à educação, cada trajetória conta, nenhum a menos, que é o nome de um filme chinês, né? Quando eu coordenei a Secretaria de Educação da Secretaria de Porto Alegre, da cidade, a nossa insígnia era nenhum a menos, todos na escola, e todos na escola aprendendo. Tá? E para isso tem que lançar mão de várias estratégias. E para isso tem que ter espaço de formação de professores. E a educação integral tem que dialogar com isso. Desculpem eu ser tão afirmativa nisso, porque às vezes eu vejo as pessoas falarem de educação integral como uma coisa assim meio pitoresca. Né? Amplia, coloca as oficinas, claro, isso aí também vai ter. Mas a educação integral tem que nos ajudar a mexer na estrutura do sistema educacional brasileiro. Né? O Anísio, em todos os seus livros, ele denunciou essa seletividade da escola no Brasil. E essa seletividade continua. Tá? Ela vai indo mais para frente, ela está mais nos anos finais do ensino fundamental, ela está no ensino médio. No Rio Grande do Sul, a evasão no primeiro ano do ensino médio chega a ser de 40% dos estudantes. Porque, claro, quanto mais os mais pobres conseguem chegar, e a escola não está preparada para recebê-los, mais dificuldade eles têm para ficar na escola. Então, falar de educação integral dialoga com enfrentar essa estrutura. Todos que entram têm que continuar. Né? E tem que continuar no outro sistema, porque inclusive aqui em São Paulo vocês têm muito de anos finais do Estado. Né? No Rio Grande do Sul é mais o ensino médio do Estado, mas também tem anos finais. Tem que ter continuidade. Né? Tem que ter alguém da Secretaria Municipal e da Secretaria Estadual que acompanhe a trajetória longitudinal. O Pedrinho fez até o 5º ano na Escola Municipal X. Em que escola de anos finais ele está? 4 anos depois, onde é que ele está estudando? Eles são nossa responsabilidade. Falar de educação integral é isso. Né? É falar de mudanças que são estruturais. Para frente, por favor, me ajudem com o tempo. Condições para essa agenda, então, contemporânea de educação integral. Posto tudo isso que eu trouxe. Universalização do acesso e garantia de condições de permanência. Plano nacional, plano estadual e planos municipais de educação. Está tudo lá. Com estratégias, para todos os níveis e modalidades. E a sociedade brasileira tem que exigir do Estado, seja município, governo estadual, governo federal, o cumprimento desses planos. Não é possível que a gente continue fazendo de conta que a lei não existe. Né? E ela, inclusive, dá responsabilidades orçamentárias. A tal emenda constitucional 95, ela nos arrebenta como sociedade. Porque a gente não tem como cumprir o plano nacional, aprovado, inclusive, pelo senhor que exerce a presidência da República. Ele aprovou, ele era deputado e ele aprovou o Plano Nacional de Educação. Gostando ou não, a gente tem que tentar estabelecer um diálogo e dizer que isso tem que ser cumprido. E a sociedade brasileira tem que se mobilizar nessa direção. Né? Permanência com aprendizagens significativas. Tem a ver com o que eu acabei de dizer. Claro que isso é Paulo Freire, né? A leitura do mundo e a leitura da palavra. Não é possível num mundo com tantos estímulos, com tantas variedades, com tantas perspectivas, que o saber escolar seja um saber entre as 4 paredes da sala de aula. Tem que conversar com o que está fora. Com as linguagens que eles trazem, com as referências que eles trazem, com as músicas que eles ouvem, por mais que para os nossos ouvidos seja às vezes difícil, com as letras. Eu tenho 2 adolescentes, eu tenho um de 14 e um de 17, né? Quase 15 e 17. Às vezes eu digo, gente, da onde esse cantor, da onde essa... Porque não me parece nem música. E eles vêm, mãe, tem pauta musical, sim, e é um debate. Porque não é fácil para nós ouvirmos os jovens. Né? Nós somos uma sociedade muito gerontológica. Nós mais velhos é que sabemos, nós mais velhos é que dizemos, esses jovens não sabem de nada. Se a gente não ouvir os jovens, a gente está perdido. Porque de informática, de internet, eles entendem muito mais que nós. Né?
E eles são mais rápidos, eu fico pensando nas operações cognitivas que essas mentes realizam. É preciso que a gente se disponha a ouvir os jovens, né? É parte desse processo. Então, permanecer na escola aprendendo, isso, gente, é um direito deles. E é um dever nosso de adultos da sociedade. Desnaturalizar o fracasso. Eu acabei de dizer. Superar a evasão e a reprovação. Eu preciso de água, né? Porque o cansaço hoje pode ser cada um de todos os séculos. Superação da evasão e da reprovação. Tem que levar isso muito a sério. Nós temos, e não significa passar de qualquer jeito. Né? A tal da aprovação automática é tão nefasta quanto a reprovação automática. Então não é nenhuma das coisas. Eu sei que em São Paulo se vive um grande debate da aprovação automática. Ela melhora os indicadores, mas ela não melhora a sociedade. Tu tem que ter no caminho estratégias para poder intervir nessa não aprendizagem dos meninos e meninas. Não dá para continuar recebendo na universidade gente que não escreve um texto. Eu estou há 36 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem gente que não escreve, não consegue escrever um texto, tendo passado inclusive pelo Enem. Então isso nós precisamos rever juntos. Não tem milagre para isso. A metodologia de trabalho é professores de diferentes áreas se dedicando, olhando as não aprendizagens desses meninos e meninas. A maioria das condições de trabalho e salário não tem jeito. Esse é um debate permanente da sociedade brasileira. Lá no Plano Nacional de Educação, na Lei do Piso, se trabalhou isso, mas nós não logramos êxito. Porque a sociedade brasileira não valoriza o profissional da educação. Todo mundo ganha mais que nós. Né? Todos os profissionais, o advogado começa sempre num patamar muito superior. O profissional da saúde sempre... E essa é uma luta que a gente tem que empreender. Eu desejo que a Finlândia seja o nosso horizonte. Eu não quero morrer sem ver a gente ter o professor num outro lugar. Né? Porque educação é um discurso de palanque. Vamos ser bem honestos conosco mesmos. Né? Todo mundo fala de educação, mas fazer educação, investir aquilo que tem que ser investido, são pouquíssimos que fazem. Então o nosso papel é cobrar. O nosso papel não é mimimi falar dos direitos dos trabalhadores. Né? Não é mimimi dizer que as mulheres efetivamente ganham menos na sociedade brasileira que os homens. Então isso é um processo que a gente tem que viver, e isso dialoga assim com a educação integral. Democratizar o ambiente escolar e a relação entre escola e comunidade, sim. Eu falei rapidamente dos jovens, a escuta é fundamental. A escuta sensível é fundamental. Quanta gente não é ouvida. E eu tenho trabalhado muito com um autor francês chamado René Barbier. É um cara da área médica e que passou a fazer trabalhos na área da educação a partir da experiência de hospitais, inclusive com pacientes terminais. E ele trabalha com a ideia da escuta sensível em educação. E eu acho que muito da cura, entre aspas, né, também do aprendizado, passa pela capacidade de escutar os outros. Nós somos uma sociedade do não falar. E aí eu comecei a ler os trabalhos da área médica, como se eu tivesse muito tempo, mas eu vou, né? E aí tu tem relatos de médicos, sobretudo médicos iniciantes, que dizem: metade da cura é a escuta do paciente. A mulher teve que contar coisas que ela não consegue falar nem com a sua mãe, nem com a sua sogra, nem com a sua amiga. E aí, como ela já saiu do consultório melhor, e na consulta do mês seguinte, a sala de aula, a escola, precisam se transformar em espaços da palavra. Isso também é Paulo Freire na vida, né? Isso é a democratização do ambiente. Dialogar com as culturas infantis e juvenis não é fácil, porque os jovens hoje têm outros signos, outros modos de organizar a vida. Então, escutar e parar de dizer: no meu tempo era assim. Eu me pego às vezes com os meus filhos, minha mãe, mas o teu tempo de jovem já passou faz tempo, claro, né? Então, assim, tem algo de estabelecer uma relação mais democrática. E também nós somos uma geração que fez grandes movimentos para mudar esse país, mas às vezes a democracia dentro de casa, ou a democracia dentro da sala de aula, ela foi pouco atingida. Então isso dialoga com a educação integral. Mais tempo dos meninos e meninas na escola implica mais tempo de escuta desses meninos e meninas, inclusive de outros modos de expressão. Sintonização com a revolução científica e tecnológica não tem jeito. O celular entra. Como é que a gente faz com isso? Ninguém sabe. É um aprendizado coletivo. Claro que tu pode fazer a norma de que não entre,
mas tem um tensionamento com as novas tecnologias. Isso é um caminho, né? Quando essa geração se tornar professores e professoras, eu espero que eles venham para o nosso campo, né? A gente também está com um apagão de professores no Brasil. Isso é uma coisa seríssima, porque, óbvio, quais são as carreiras valorizadas, aí eles não vêm, né? Eu me lembro de estudar, sobretudo com o ministro Mercader, discussões homéricas. Não adianta criar programas, tem que criar, botar elementos para carreira e salário. Esse é o debate de fundo, né? Ampliação da jornada escolar, da universalização da educação integral e jornada ampliada. Superação da escola de turnos, que é um fenômeno muito nosso. Uruguai, Argentina e Chile, vizinhos, ninguém tem escola de turno. As crianças, os meninos e meninas chegam lá pelas 8h30, 9, 8h30, às vezes 9 em algumas regiões mais frias, e vão sair da escola 2, 3, 4 horas. Né? Então a escola é daquele grupo. Nós estamos ainda distante disso, porque nós somos um país muito tardio na construção desse sistema. A infraestrutura, que é um desafio permanente. O Brasil não é um país que tenha produzido uma malha de escolas. Os municípios se puxaram muito desde 88. Os municípios fizeram coisas extraordinárias, mas a gente tem muito que andar, porque a gente tem muito pouco laboratório de ciências, a gente tem muito pouca quadra, ou espaço coberto para esportes. Piscina, então, é uma raridade nas nossas escolas, né? Isso me faz pensar nos CIEPs, em alguns. Isso me faz pensar nas escolas parques, da Luiz Teixeira, porque nadar é parte do desenvolvimento. Vocês vivem numa região quente praticamente o ano inteiro. Esses meninos têm que ter acesso à piscina. No Mais Educação, a gente resolveu isso fazendo conveniamentos com clubes, porque os clubes são pouquíssimos usados, né? No auge do verão, os associados, então a gente fez vários, ajudou a fazer conveniamentos, porque nadar tinha que ser um país como o nosso, parte da cultura escolar, né? E a efetivação da educação pública como tarefa estrutural para o projeto de desenvolvimento nacional. Sem dúvida nenhuma, essa tarefa não está concluída. A educação integral não, a educação como parte do projeto, e a educação integral, né? Porque eu não sei se dá para falar de educação se ela não for integral. Quem faz essa provocação é o Salviani. Ele diz, mas será que falar de educação integral não é falar de fazer uma redundância? Porque se a educação não for integral, ela é educação. Ela pode ser treinamento, ela pode ser ocupação do tempo das crianças, ela pode ser exercício da obrigatoriedade de estar na escola, mas a educação ela tem que se pensar permanente. Vamos para frente, por favor. Mas nós vamos de hora, Clélia. Tarefas macroestruturais e microestruturais. Então, toda essa agenda que eu levantei, ela tem a ver com grandes tarefas de políticas governamentais. Municípios, governos estaduais, governo federal. Investimentos contínuos, salário, carreira, articulações intersetoriais são fundamentais, e isso tem a ver com cidade educadora, que é um conceito muito legal de trabalhar. Tem a ver como é que a cultura fala com o meio ambiente, fala com a escola, e a gente articula agendas para que os grandes espetáculos da cidade passem pelos nossos meninos e meninas, né? Também pelos professores, por exemplo, né? Com outras ações, a retomada dos planos, a formação permanente dos profissionais. Então, assim, tem tarefas macroestruturais, mas tem as tarefas microestruturais. A educação, eu disse lá no início, nós não temos um projeto único, nenhum conceito único. A educação integral ela é um grande mosaico, porque cada escola tem que dar a sua cara no seu projeto de educação integral, né? Então, ela vai implicar, no âmbito da comunidade escolar, novas práticas pedagógicas, escuta e participação dos estudantes, formação permanente dos profissionais no âmbito da escola, porque se tem as grandes palestras, né? Estou aqui, eu fiz uma palestra, né? Mas cursos, tem também no cotidiano. Qual é o tempo de leitura conjunta que a gente tem? A gente tem que ler junto lá o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. A gente tem que ler junto a Maria Nilde Marcelani. A gente tem que conhecer o projeto original, de 25 anos atrás, feito aqui. Tem que ter tempo na escola para estudar junto. Porque isso vai produzindo matrizes, né? E nos ligando, e nos construindo como comunidade. E a tarefa, aquela que eu vou destacar, várias vezes já destaquei, eu chamo na minha tese de doutoramento, já na dissertação de mestrado, mas na tese também, despatologização da pobreza e desnaturalização do fracasso. Todos os meninos e meninas podem aprender, sim.
talvez alguns demorem mais, precisem de condições diferenciadas, mas é nenhum a menos. Isso é condição sine qua non para a educação integral. E aí o que eu chamo de maioridade institucional das escolas de educação básica. Quer dizer, cada escola tem que ir afirmando o seu projeto. E independente de quem está no governo, né, ótimo que seja a Clélia, ótimo que seja a Edinha, ótimo que você possa conversar com eles, mas vai ter um tempo que a democracia vai dizer, não, agora vamos com outros, né? Que esse projeto permaneça. O nosso maior problema no Brasil, temos muitos, mas é a descontinuidade. Não leva 4 anos para mudarem os autores, os livros, o investimento que estava fazendo aqui, que deixa de fazer. Então, assim, o que continua muito tempo? Né? Eu acompanho, por exemplo, a orquestra Heitor Villa-Lobos em Porto Alegre, uma escola numa região muito periférica. Descontinuou completamente, né? Das últimas gestões, só continua porque a maestrina busca recursos, passa o chapéu, vai de loja em loja, faz rifa de não sei o quê. Então, assim, gente, não tem que ser... Esse ato de heroísmo não é o que tem que caracterizar a ação do professor que tenta resolver, fazer alguma coisa na sua escola. Então, nós temos que afirmar o projeto da escola. E aí passou a administração para o novo prefeito, a nova prefeita, olha, aqui está se fazendo isso. Não se pode permitir que o novo secretário de Educação desarticule tudo aquilo que vinha se fazendo. Isso mostra como nós somos desarticulados como sociedade. Por isso a nossa democracia também é bem fraca. Para frente. Bom, e aí a garantia legal, não vou ler a lei, né, mas a importância nesses momentos que a gente está vivendo, de saber que nós temos uma lei de diretrizes e base da educação nacional que tem, lá no seu artigo 2º, a ideia do pleno desenvolvimento do educando, que bebe na ideia da Constituição Federal, artigo 205, que fala do pleno desenvolvimento da pessoa, como base para tudo aquilo que o governo faz. Mas, e como dever do Estado, né? Eu andei muito pelo Brasil com mais educação. E me diziam, mas de onde é que vem essa agenda? E eu puxava a Constituição Federal, eu puxava a LDB para dizer, está aqui. Pleno desenvolvimento da pessoa, pleno desenvolvimento do educando. Só vai fazer um pleno desenvolvimento se tu trabalhar na perspectiva da educação integral. Com todas as outras garantias que estão aí, pluralismo, liberdade de aprender, em tempos de escola sem partido, está tudo na LDB, né? Para aprovar essas leis aí, vai ter que afrontar, vai ter que modificar, inclusive, a Constituição Federal. Pode passar. Essa é a nossa LDB, né? Não vou parar nela, pode passar. Então, do que nós estamos falando? Que horizonte é esse? Aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a cuidar. Nada novo. Isso está lá no relatório Delors, início dos anos 2000, né? Nada novo. E se a gente for lá para o Manifesto dos Poderes do Interior, está lá também, né? Vamos parar de inventar rodas. E vamos agregar coisas novas da nossa contemporaneidade, né? Aprender a conhecer, que eu acho que é o foco que a gente já tem, né? Mas conteúdos e estratégias, que num mundo em que o saber muda tanto, avança tanto, é preciso que os meninos e meninas aprendam o caminho para o conhecimento. Aprender a ser e a conviver tem a ver com resolver conflitos pacificamente. Cada vez mais importante entre nós. Baixar o tom, a palavra. Alguns chegam como tigres na escola. Mas chegam como tigres não porque nasceram violentos, porque vivem sob condições tão degradadas, sejam materiais, né? Eu sempre visitei isso, eu nunca tirei o pé do chão da escola, né? E do chão das vilas em que as escolas se localizam. Mas uma criança que cresce a vida inteira sentindo o cheiro de esgoto, evidente que essa é uma violência institucional contra ela. Porque a decisão de não ter água encanada naquele lugar, o esgoto encanado, é uma decisão política. E de deixar que as pessoas vivam em lugares tão degradados. Essa criança chega na escola afetada por esse contexto, né? Quer dizer, e aí, o desemprego, o alcoolismo, a violência doméstica, evidente que tudo isso vem junto da escola. Como é que a gente aprende a conviver? Não adianta tornar, porque esse menino tem que se tornar um problema. E o problema tem que ser eliminado. Ele vai reprovando, ele vai evadindo, ele vai... Vamos começar a enfrentar de outro jeito essas questões cotidianas. Isso não é para se entender. Aprender a fazer. Escola tem que ter horta. Escola tem que ter jardim. E tem que ser, claro, da supervisão de um adulto, funcionário, mas tem que ser feito pelos meninos e meninas.
É algo, como é que eu me torno parte desse espaço? Como é que esse espaço passa a me pertencer também, a ponto de eu querer cuidar dele, né? Não dá para aceitar que termine o intervalo, o recreio, e esteja imunda a escola. E aí tu pode ter 5 funcionários de limpeza que não dá conta. Esses meninos e meninas têm que ter responsabilidade coletiva pelo espaço. São reportagens que a gente lê sobre o Japão, e eu conheço pessoas que moraram e que confirmam isso, né? Que é um país super disciplinado, e que lá é o seguinte, terminou o recreio, está todo mundo guardando, arrumando, não fica lixo no chão. Não é uma coisa difícil de desenvolver aqui. Mas é óbvio, esses meninos andam pela cidade. E aí quando tem um orelhão todo degradado, um espaço público todo pichado, né? Uma coisa pública sem a lâmpada queimada, que vai da lâmpada queimada para a telha arrancada. Então, evidente que eles vão aprendendo esses comportamentos. Como é que a escola passa a ser um espaço de convivência e construção humana? E isso está no centro da ideia da educação integral. E isso não significa dizer que os conteúdos não são importantes, eles são, na relação com tudo isso, né? E o aprender a cuidar, de algum jeito estou falando disso, é do Boff, né? Os 4 primeiros pilares são do relatório Delors, né? Jacques Delors, tive a oportunidade de conhecê-lo. A educação iniciava um tesouro, né? Era os anos, segunda metade dos anos 90. O que seria a educação dos anos 2000? E aí a gente agrega a ética do cuidado do Leonardo Boff, né? Cuidar de si, do outro. Eles têm a idade de não querer tomar banho, né? Tem a coisa de dizer, bom, eu resolvo no tapa mesmo. Como é que eu cuido do outro? Eu cuido de mim, eu cuido de alguém. Isso compõe as matrizes da educação integral. Indissociabilidade entre tempo ampliado e formação humana integral. Inclusive, eu tenho falado menos de educação integral, escrito sobretudo, e tenho falado mais de educação integral em jornada escolar expandida ou ampliada, né? Porque a nossa LDB fala de ampliação da jornada. Progressiva ampliação da jornada, sobretudo no ensino fundamental. Agora, a reforma do ensino médio tem alguma coisa para o ensino médio, porque o tempo não é... O que seria o tempo integral, né? As pessoas às vezes ficam nisso, falam do turno integral. O tempo integral seria um tempo total, quer dizer, o tempo integral é o tempo da escola, mais o tempo da casa, mais o tempo da comunidade. Nós temos que falar de jornada expandida e formação humana integral. Direito a outros e novos tempos, direito a outros e novos espaços educadores. Então, a foto, como outras, que mostra os meninos andando, eu acho que é Diadema. Eu acho que é Diadema, né? Seja Diadema ou Belo Horizonte. Mas essa ideia de meninos e meninas caminhando pelas cidades. Eu tive um bom tempo em Paris, e tu jamais vai ao Louvre sem encontrar, no mínimo, 20, 30 turmas de estudantes entrando lá para ver, para visitar o Louvre. Né? Os meninos e meninas têm direito a ter acesso a poder melhor a sociedade produzir. Quer dizer, morando em São Paulo, até o final do ensino fundamental, tem que conhecer o máximo. Bom, tem que mobilizar recursos para isso, mas eles precisam conhecer algo que é um patrimônio fundamental. Lá no Rio Grande do Sul seria o MARES, né, que é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E evidentemente cada estado tem o seu. Formação ética, do sentido, sensitiva no sentido dos sentidos, né? Ver, o olhar, o escutar, etc. Intelectual, artística, cênica, musical, esportiva, filosófica, profissional. Profissional no sentido, não da formação profissional que é do ensino médio, mas de uma ação do trabalho. Né? A escola é um lugar de trabalho coletivo. E quando esses meninos ajudam a organizar o espaço, tem uma formação laboral importante, que vai desenvolver habilidades, competências para isso. E política, no sentido da polis, da convivência, né? Para frente. Vozes que ecoam nas tentativas de construir essa escola pública para todos. E aí tem a nossa querida Maria Lídia Marcelani, que eu não tenho como não falar, né? Já mencionei, se conhece o Brasil, conhece pouco o Brasil. A gente estuda muito educadores estrangeiros e a gente conhece pouco os nossos, né? E os nossos cursos de pedagogia, de letras, renunciaram a estudar esses grandes educadores brasileiros. Na obra do Anísio Teixeira, que está aqui no meio, tem toda uma proposta de educação, ele chama de uma pedagogia progressiva, né? Baseada no John Dewey, um grande pensador de educação americano, também muito banido nos Estados Unidos hoje, e que vai falar da escola como um espaço primeiro de aprendizagem de democracia.
pouco como os franceses que dizem que a escola é a primeira república, porque é na escola que eu vou encontrar os diferentes de mim. Eu vou ter que construir o espaço dessa convivência, né? O Darcy Ribeiro, o Paulo Freire, tem que falar muito de Paulo Freire, dessa grande vergonha internacional que se passa, esse grande pensador da educação, Florestan Fernandes, né, que também era de São Paulo. Então, esses grandes nomes ecoam na construção dessa escola pública e dessa escola pública integral. Ah, mas o Paulo Freire nunca falou de educação integral. Toda a obra do Paulo Freire compõe um repertório de uma educação integral. Ah, mas o Darcy falou especificamente dos CIEPs, né, do Centro Integrado de Educação Pública. Mas por aí vai. Para frente, por favor. A frase, 5 minutos, eu vou tentar. A escola de dia completo, vale dizer, que atende seus alunos das 7 ou 8 da manhã até as 4 ou 5 da tarde, não é nenhuma invenção do Brizola nem minha no CIEPs. Esse é o horário das escolas de todo mundo civilizado. Todas essas horas de estudo são absolutamente indispensáveis para fazer com que o menino francês aprenda a ler e escrever em francês e o japonês em japonês. Oferecer a metade dessa atenção, e às vezes menos ainda, a uma criança mais carente que a daqueles países, porque afundada na pobreza e porque recentemente urbanizada, é condená-la é uma referência super importante para nós, né? Essas frases, elas estão postas num grande discurso de defesa da obra do CIEPs, porque os grandes jornais do Rio de Janeiro passaram anos atacando, para atacar o Brizola, atacaram a grande obra de educação, né? O Brizola é um caso típico da política nacional. O Brizola é atacado de ladrão, de comunista. O Brizola é um gaúcho que só tinha uma coisa na cabeça: educação. No Rio Grande do Sul, ele cria, entre 59 e 62, 1 milhão de vagas. 1 milhão de vagas nas escolas públicas em 4 anos. Desde os anos iniciais até as escolas técnicas, que é o estado do Rio Grande do Sul. Cria escolinhas rurais, que no Rio Grande do Sul até hoje estão de pé, as chamadas brisoletas. E ele é alguém que é amassado pela política nacional. Muitos anos depois, eu nem sei se a memória do Brizola já foi recuperada, às vezes acho que não, né? Como a própria memória do Jango também acho que não foi recuperada, né? E foi com o Brizola que o Darcy Ribeiro trabalhou. E eles foram muito atacados. Lá em Brasília, no memorial Darcy Ribeiro, na frente da reitoria da UNB, é muito interessante porque tem toda uma biblioteca e tem todos os editoriais do Globo. E eles diziam: Brizola enterra dinheiro importante desenvolvendo no Rio de Janeiro nas periferias, fazendo escolas para jovens que não precisam mais do que anos e letras iniciais. Era o tom desses jornais, né? Eu sempre penso que o Rio de Janeiro seria outro hoje, se essa obra também não tivesse sido abortada. Foi abortada depois que ele terminou o primeiro governo e foi destruída depois que ele terminou o segundo governo. Então ele está dizendo isso: eles não inventaram a escola o dia inteiro. Os países civilizados dão para os seus filhos mais tempo formativo, na escola ou articulado com a escola. E aí, evidentemente, que os modelos podem ser vários. Porque o Darcy Ribeiro pensou no CIEP, né? Faz 506, Niemeyer, é do Niemeyer, da lavra do Niemeyer, a forma, né? O projeto original. E esse menino passava o dia inteiro nessa escola, que tinha inclusive assistência médica e odontológica, que tinha alimentação, que tinha lares sociais. O Anísio Teixeira faz o modelo das escolas par, escolas classe. Quer dizer, a variedade de pequenos prédios escolares tinha que ser, do Anísio, complementada por grandes prédios, que ele chama de universidades da infância. É fascinante estudar isso. Quero dizer para vocês que no meu pós-doutorado eu me dediquei, né, a pensar o projeto de nação desde essa matriz. Então ele pensava grandes universidades da infância. Não é possível que um menino e uma menina pobres não tenham acesso nunca a uma grande biblioteca, a um espaço de artes, ao espaço de oficinas. E aí ele vai fazer o primeiro protótipo lá na Bahia, no bairro da Liberdade, chamado Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que vale a pena conhecer como turismo pedagógico, né? Depois do projeto de Brasília, o Juscelino aprova e se faz um grande projeto que seria o protótipo da política de educação nacional, que é abortado em 64. Então,
Era para ser todos os meninos e meninas, um turno na escola classe, onde vai ter os conteúdos escolares, e um outro turno na escola, nessa escola expandida que ele chama escola classe, escola par, né? E que vai em Brasília até ali na 108 Sul, um grande prédio com as 2 ou 3 piscinas, com os espaços de dança, com os espaços de arte, com o espaço do refeitório, porque era preciso mostrar esse mundo expandido. Teatro, né? Então, esses são vários os modelos. A Maria Hilde Marcelani, nos ginásios vocacionais, também produz uma matriz própria. E a gente tem que estudar tudo isso para ver o que se aplica à nossa realidade e como é que a gente avança. Então, vamos para frente. Claro que não só esses autores, né? Eu gosto sempre de dizer que de onde a gente foi tirando ideias. E esse foi o diálogo com o país inteiro, evidentemente que há outros, além dos que eu já mencionei, Montessori, Freinet, Rudolf Steiner, Paul Robin, que é um francês extraordinário, que inventa na França do fim do século XIX, a grande escola. Manda esse sujeito para ser o diretor de um orfanato. E ele vai fazer um trabalho das crianças no orfanato, empilhadas, judiadas, mal cuidadas. E ele vai transformar aquilo num grande espaço educativo, as crianças plantando, arrumando aqueles pomares, fazendo jardim. Ele cria um conceito de grande escola. Né? Summerhill, Piaget, Pestalozzi, John Dewey, Emília Ferreiro, José Pacheco, Adriana Puigrosa, Augusto Boal, com algumas referências de gente que pensou fora da caixinha. Né? O que eu chamo de pedagogias não hegemônicas. E que a gente tem que voltar a estudar. Tem que voltar a estudar. E o equilíbrio entre Cronos e Kairos. Né? Tem o tempo do relógio, sim. Tem prova. Tem que saber quando, tem que saber sim. Esses meninos têm que ser desafiados cognitivamente. Mas eles precisam também desenvolver esse tempo da experiência, esse tempo da vida, para poder, inclusive, se colocar nessa civilização, ou nos ajudar, inclusive, nessa civilização. Vamos para frente. Eu vou passar um pouco, não vai depender de tudo isso. Passa, venha, vai passando, depois tem isso. E aí, para ir terminando, que roteiros a gente permite para esses meninos e meninas nas cidades? Claro que essa é uma foto do Google, né? Mas como é que a gente ajuda que eles saiam desse espaço tão acanhado da casa? A escola é a primeira república dos franceses. É um espaço em que eu já encontro outras pessoas, essa variedade humana. Mas como é que a escola organiza, esses anos todos de escolaridade, itinerários que permitam ir além? Né? Para que, de fato, a gente possa desenvolver cidadania na escola, como está previsto lá na nossa Constituição e na nossa LDB. Apropriação de meios e espaços tecnológicos. Né? Eu gosto dessas fotos, porque elas são fotos feitas pelo Brasil afora, nos anos do Mais Educação. E aí o Mais Educação levou muito recurso para as escolas, através do PDD, para comprarem suas máquinas fotográficas. Uma máquina fotográfica na mão de uma criança e de um jovem ajuda a criar outros focos, a nos dar outras perspectivas de olhar. Pode passar. Narrar-se, biografar-se e existenciar-se. Essas 3 expressões estão lá no prefácio da Pedagogia do Oprimido, Hernani Maria Fiore, um grande filósofo gaúcho, né, também expurgado na ditadura, e que foi uma pessoa extraordinária, e vai dizer que a obra da pedagogia do Paulo Freire era uma pedagogia que ajudava as pessoas a construírem, né, esta narração, esta biografia, esse existenciar-se no mundo. As fotografias aqui transformadas em objeto de olhar e de trabalho. Pode passar. É uma sequência, né? Pode passar. E aqui, então, faço homenagem a uma outra paulista extraordinária, que é a Bia Goulart, e a infância e a juventude adquirem fala, constroem narrativas em várias línguas, caligrafando, alinhavando uma coisa em outra, subvertendo a ordem, incorporando a cidade, e com o corpo ressignificando a cidade, criando territorialidade. Milton Santos, um cara extraordinário, um geógrafo nosso, produzindo espaços do aproximativo. Pode passar? Que projeto, então, de educação constrói sujeitos? A primeira expressão é do Anísio. A escola comum do homem brasileiro. As pessoas criticam muito a gente. Não vamos exigir do Anísio, nos anos 50, o discurso de gênero. Né? Porque ele era um homem do seu tempo. Mas ele fala que escola seria a escola comum para todos nós. Ricos, pobres, de diferentes raças, né? De diferentes etnias, com diferentes matrizes religiosas.
Essa escola pública, universal, gratuita, integral, integrada de qualidade social, que está enunciada no manifesto de 32. Eu estou insistindo com a memória, porque nós temos muita dificuldade de ir para frente, porque a gente deixa para trás as coisas importantes de trás. Pode passar. E aí eu trago um pouco das fotos e da história dos caminhos que nós caminhamos para construir essa escola pública. Programa Mais Educação, né? Já que eu vim aqui, né? E já que também está se falando de história, o passado e o presente, são fotos de espaços criados a partir do programa Mais Educação. As escolas se reconfiguraram fisicamente. E nós sabemos que não sobra espaço nas escolas, né? Mas muitos lugares de depósito de imóveis, depósito de livros foram reconfigurados, né? Espaços da vizinhança foram aproveitados para que se pudesse ampliar de forma permanente o espaço para as meninas que não mais espaço. E aqui tem a questão das viagens, né? A escola tem que criar outros itinerários. Eu mostrei aquela foto do Google pela cidade, mas é preciso que eles conheçam, né? É preciso que a gente leve eles ao Louvre através do computador. É preciso que eles vejam, que eles cheguem, né, na Torre Eiffel, que eles vejam lá a Estátua da Liberdade, que eles saibam da Muralha da China, que a escola abra janelas. Infelizmente, num país como o nosso, poucos são os pais que têm condições de dizer, bom, para os filhos, quais são os roteiros? Quando saiu isso da escola, um parênteses, né, da escola de educação domiciliar, o meu marido tem 2 faculdades, 2 pós-graduação, leu como advogado, ele disse, como está dizendo, é que os pais têm que fazer um projeto pedagógico para ensinar os filhos. Aí ele disse, eu não tenho condições de fazer um projeto pedagógico dos nossos, estão no 3º ano do ensino médio e no 9º ano do ensino fundamental. Porque, de fato, existe um saber especializado para isso. E esse saber é o nosso saber de professores e professoras, né? Pode passar. O programa Mais Educação trazia exatamente essa amplitude que está aqui. Hoje, quando eu sentei ali na frente, na Educação Integral, Conhecimento, Esporte, Popularidade, Comunicação, Cultura, Alteridade, está aqui. Práticas socioculturais, territórios educativos, articulação com equipamentos públicos, centros comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, museus, cinemas, interlocução com as comunidades, valorização das experiências históricas de educação integral, criação de espaços educadores sustentáveis, incluindo acessibilidade, pode passar, minha querida. Afirmação de direitos humanos não pode ser palavrão. Mimimi falar em direitos humanos, gente, sociedades não avançaram. É preciso que a gente volte às masmorras das inquisições, é preciso que a gente volte aos campos de concentração nazistas para lembrar que a humanidade é capaz, sim, de matar e esfolar aquele que ela considera que não é digno de viver. Então é preciso falar de direitos humanos, né? E o Mais Educação afirmou em todas essas direções. Essa articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas, a formulação de uma política nacional, a gente estava nesse caminho, né? Cortado, interrompido, mas que tem sua semente lá, está lá, a semente está plantada na meta 6 do Plano Nacional, a convivência entre professores, alunos e comunidades, a disseminação das experiências e a convergência das políticas e programas na área da cultura, da saúde, do esporte, dos direitos humanos, da educação ambiental, etc, etc. O enfrentamento da violência contra as crianças e adolescentes, etc. Então, tem aqui, sim, uma matriz importante. E essa matriz a gente está vendo dar frutos pelo país afora. Pode passar, minha querida? O Plano Nacional de Educação, não vou parar nele, mas ele está ali. Ele foi feito. Ele é uma garantia legal. E a gente tem que tentar estabelecer o diálogo com esse governo, porque isso é lei. E a atual presidente da República votou positivamente para essa lei. Isso foi uma grande articulação do Congresso Nacional. Essa é toda ela, não vou parar nela, pode ir para frente. Para terminar, de novo, Portinari. Falar de educação integral é falar dessa árvore da vida. Como é que a gente cultiva, né, essa humanidade entre nós? Como é que a gente faz que esses meninos e meninas possam usufruir do melhor que essa humanidade produziu? Para que também na frente eles possam dar o melhor de si para que a sociedade seja outra. Né? Eu gosto muito dessa figura. Né? Aliás, Cândido Portinari. Me dói porque eu vou muito em escolas de ensino médio e os jovens nunca ouviram falar de Cândido Portinari. Não sabem quem. Vamos para frente. Bom, uma grande interrogação, né? Pode ir para frente.
Em 2016, o programa Novo Mais Educação, que já nem existe mais, nem ele existe mais, enfim, deixa toda aquela amplitude que a gente vinha trabalhando e vai concentrar em aprendizagem, ensino contraturno, melhoria do desempenho, rendimento e resultados. Tudo isso a gente quer. Mas não tem como conseguir isso fazendo treinamento de estudante. É preciso garantir outra ambiência pedagógica para que a gente possa ter resultados diferentes. A base, eu disse antes, a base é um texto. Tá? É um documento importante, que tem que ser lido, compreendido, mas que vai depender das condições objetivas que a gente tem em cada escola para que ele possa ser realizado. A base não muda nada. Me constrangia um pouco a propaganda na televisão que dizia: agora teremos igualdade nas escolas com a base. A base não garante essa igualdade. Além da igualdade, são as condições para as escolas efetivamente fazerem seu trabalho. Para terminar, como uma boa gaúcha, pode passar? Podia ser me chamado, não, essa hora tirou o sono. Érico Veríssimo, né? Um grande escritor brasileiro, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, um grande humanista, e ele diz assim, no Solo de Clarineta, que é a sua biografia, ele diz assim: a minha vida, numa certa altura desse livro, eu queria que ela tivesse sido uma grande sinfonia de orquestra, mas ela foi só um solo de clarineta, daí surge o mundo. Desde que adulto, comecei a escrever romances, tem me animado até hoje a ideia de que o menos que um escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada, fazer luz à realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a sua lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos nosso toco de vela. Ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente como sinal de que não desertamos do nosso posto. Isso vale para nós, professores e professoras. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu acredito que a fala da Jaqueline trouxe muitas indagações, né? Nós estamos abertos, Jaqueline, podemos ter algumas perguntas, se necessário. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Boa noite. Sou amigo de graduação da excelentíssima senhora Clélia Mara Santos, minha querida Clelinha, minha amiga. Você falou de um tal Pedrinho aí na sua fala, né? Sou eu, não é o Pedro. Vou contar rápido que eu vou falar. Um dia na Casa da Cultura tinha um menino que participou da oficina de poesia que eu dava lá na Casa da Cultura, se chamava Lucas. Tinha um problema de aprendizagem, porque os pais eram separados. E ficava com ele só, ele era o único aluno de poesia que eu tinha na Casa da Cultura. Isso foi uma situação difícil, porque eu não sabia muito lidar com isso, formado em ciências sociais, professor de sociologia. Confesso também, quando você fala assim em educação integral, parece que você está falando com um sonho, porque boa parte da minha geração sequer tinha história, geografia, filosofia e sociologia no ensino de segundo grau. Ao ir para a faculdade, quebramos a cara nos anos 80, a dificuldade do ensino, né, de ciências sociais para uma juventude. E outra coisa que eu gostaria de comentar, sei que você está um pouco cansada, por que a escola é um espaço da repressão? Por que essa coisa de reprovar, de adiantar, né, que se fala tanto em sensibilidade, emoção, filosofia, esporte, lazer, futebol, música, né? E dificilmente, né, você teria isso. A minha geração não teve isso nos anos 60 e 70. Você lembra o desastre que foi
a Lei 5692 de 71, né, já no período ainda da ditadura militar. Então, eu gostaria que você comentasse essas questões assim, que envolvem, evidentemente, uma mudança do currículo e uma mudança do modo de ver a escola como um espaço da liberdade, um espaço do diálogo, um espaço da democracia. Parabéns pela sua palestra, que você continue com a educação integral no sonho e na realidade. Jaqueline, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu estudo você, tá? Porque você é uma referência, como a Clélia disse. E gostaria de dizer que aqui em Araraquara, pelo menos a escola a qual eu dirijo, nós aplicamos muitas das coisas que você referenciou aí. Eu sou doutora em educação aqui pela Unesp. E assim, quando você fala que a escola tem que transcender os seus muros, a nossa escola faz isso. Inclusive, depois vou deixar um presente para você aqui, uma revista com todas as atividades que nós executamos. Nossos alunos têm acesso a viagens, nossos alunos têm uma fazendinha lá na escola, nós temos a nossa horta, nós temos o nosso jardim, nós temos algumas atividades que passam no mundo da escola. Eu queria que você, se você pudesse, só colocasse um pouquinho mais assim, a questão de como você vê essa diferença da escola de tempo integral que o Estado, aqui no Estado de São Paulo está hoje atualmente fazendo, e essa questão da escola da integralidade. Porque quando você fala que primeiro a gente dá acesso a um tempo, depois a gente faz essa integralidade, alguns governos, né, acabam levando isso numa coisa mais minimalista. Coloca assim, não, a gente garantindo que fique na escola é garantindo que essa criança vai ter alguma coisa. E pelo menos nas escolas estaduais, o que a gente percebe é que as crianças acabam sendo contidas, né, em alguns espaços, e que não há uma educação diferenciada além dos mundos. Né? Como você vai depois ter a oportunidade de conversar com o pessoal, nós realmente há 25 anos fazemos uma educação integral de qualidade. Tem muito ainda para caminhar, mas eu acho que, assim, que o caminho, e nós somos a resistência. Eles passarão, nós passaremos, tá? Nós somos a resistência. E assim, se é governo A, B, C, nós estamos aqui. Então, assim, para você saber que tem uma resistência e que, independente de qual partido político esteja aqui, nós fazemos educação integral de qualidade, tá? E agradeço a sua fala aí, que veio ao encontro de tudo aquilo que eu penso. Obrigada. Alguma pergunta mais? Tudo isso que a Ana Paula acabou de falar, realmente é a verdade. 25 anos eu estou na rede desde 97 e eu estou aqui do lado da Orlê. Eu não consigo não falar da Orlê, a fundadora desse projeto, que deu oportunidade para nós educadores entrar na vida desses meninos e meninas e de alguma forma melhorar a situação deles, principalmente no que a gente diz da afetividade. Quantos alunos hoje eu vejo construindo suas famílias, sendo alguém na vida? E graças a Orlene e a Silvia, muito obrigada, Orlene. Você está no nosso coração para sempre. E agradeço a equipe também por nos proporcionar esse encontro, a palestrante, que trouxe essas palavras que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui. Muito obrigada. Pedrinho, né? Pedrinho, as duas questões são ótimas e eu fiquei aqui pensando, a escola, muito como espaço, nós sabemos que passamos na escola. Eu entrei na escola em 69, 70, e nós vivemos, e esses dias eu vi reprisado o pesadelo de um rapaz que trabalha no Ministério da Educação, que é dono de uma escolinha lá em Londrina, e quer que todas as crianças sejam alfabetizadas pelo método fônico.
Nós vivemos, não, ele é o diretor de alguma coisa, ele é alguma coisa que eu e a Clélia fomos lá no Ministério, e agora, então, o DBEST é método fônico. Em 71, tem um grande trabalho de uma mulher extraordinária chamada Nise Pelanda, que ela mostra como a ditadura vai desmontar, vai tirar da perspectiva métodos que não fossem absolutamente centrados nos sons, na relação dos sons com as letras. E ela vai pegar todas as cartilhas, é um trabalho de mestrado, depois doutorado, e a gente está vendo a reprise disso. Depois eu no mestrado trabalhei mestrado com alfabetização, e era o tempo da Emília Ferreira, no início, quando a gente começou a descobrir as hipóteses das crianças. E isso é parte das nossas matrizes, é muito importante para nós. E aí eu estudei escolas que fizeram essa transição de métodos fônicos, que reprovavam 80% de crianças em escolas periféricas, e passaram a ter aprovação de 95%, 96% das crianças. Então eu comecei pensando nisso porque são tempos tão estranhos, né? E a gente vivia, a sociedade brasileira ela era fechada sobre si mesma, né? Os problemas não eram falados. E a gente está vivendo todas essas coisas de novo, mas estou dizendo isso porque essa ideia da escola como espaço de repressão é muito ligada a às matrizes dessa civilização judaico-cristã que nós vivemos, né? O Estado é repressor. E a escola é um espaço de condicionar comportamentos, condicionar palavras, né? Então, no momento em que tu vê, eu tenho a minha liberdade de orientação sexual. Agora, no momento em que eu vejo o poder público, né? Eu hoje li uma fala do senhor presidente da República que eu me recuso a acreditar que é verdadeira, quando ele convida pessoas que não querem vir aqui para turismo gay, não venham. Mas se quiserem vir para mulheres, para estar com mulheres, eu não acreditei que aquilo pudesse ser verdade. Porque assim, tu tem uma travestido num moralismo, tu tem uma violência contra a parte da população e contra as mulheres, né? Convidar os turistas para virem aqui e ficarem com as mulheres brasileiras. Eu não pude acreditar no que eu estava ali. Mas enfim, tudo isso dialoga com um jeito, né, da sociedade se organizar. O que nós queremos? Aquelas perguntas dos anos 70, final dos 70, início dos 80, né? Que sociedade nós queremos, que ser humano nós queremos. São as perguntas que a filosofia faz e que nós temos que continuar fazendo. Quer dizer, uma sociedade que cada vez mais induz as pessoas a menos leitura, a mais coisas que são superfugazes. Bom, evidentemente que não ajuda a mudar essas matrizes. A escola, infelizmente, ela surge como um espaço de condicionamento de comportamentos. A escola não existiu sempre. Quem estudou sabe, né? Pega lá o Felipe Arrière, ele mostra como é que as crianças se educavam na Idade Média. Nem existia o Estatuto da Infância. A criança era vista como um adulto em miniatura. Então as crianças participavam de tudo da vida adulta, inclusive da vida sexual, porque as crianças eram vistas, só não tinham se desenvolvido. A ciência não tinha nos ensinado ainda, né? A ciência nascente naquele momento, que tu tem um outro modus operandi, não só nesse corpo, mas nessa mente, na construção do simbolismo, né? E aí, quando a escola chega para disciplinar tudo isso. As crianças passam a ser guardadas nas escolas, as línguas nacionais passam a ser utilizadas, né? Eu estudei, morei na Europa um bom tempo, entende o papel que a escola teve para que os dialetos locais desaparecessem. Pense na Catalunha, que eu passei uma parte da minha vida, que hoje está com toda a sua luta para ser um país, e eles passam anos querendo que as crianças esqueçam o catalão, né? E o Estado vai ser aquele que organiza, que normaliza, que normatiza a vida em sociedade. A contemporaneidade, o século XXI, eles nos convidam a fazer uma mudança de paradigma. E eu penso que esse é o caminho. A escola tem que ser vista, pensar em educação integral implica estruturalmente pensar a escola como espaço de convivência humana, de aprendizado de diversidade. Também como espaço de conhecimento, sim. De jeito nenhum podem nos dizer que a educação, mais educação, propôs brincadeiras, danças, e que não estava preocupado com a aprendizagem. Óbvio que sim. Se essa criança não incorporar esse capital cultural que não é da sua classe social, porque todas as gerações anteriores são analfabetas, a escola só reproduz a desigualdade. Então a escola tem que tornar essa criança competente, sim.
A escola tem que trabalhar línguas estrangeiras, sim, inclusive o inglês, que não pode ser a única língua, como se diz pela reforma, né? Mas tem que ser capital cultural, sim. Então, é uma reflexão bem ampla aqui do propósito. Seria um debate filosófico largo, mas eu acho que interpela as matrizes da própria civilização judaico-cristã, de repressão, de aniquilamento, de homogeneização, né? Ouvindo a Ana Paula, querida Ana Paula, vou ganhar essa revista maravilhosa do Alessio. Fico felicíssima com isso, né? Porque eu sou muito estudiosa do Boaventura de Sousa Santos, que é um grande sociólogo espanhol, português, e ele insiste nas epistemologias do Sul. É muito difícil que a gente pode se inspirar nos europeus, nos americanos, nos norte-americanos, mas nós temos que produzir as nossas próprias matrizes pedagógicas. E uma experiência de 25 anos, que tem sim a raiz do trabalho que essa querida professora fez, mas que teve continuidade, porque se não tivesse continuidade, se os governos não tivessem abraçado, se as escolas não tivessem abraçado, também não existiria, né? Seguramente produziu já uma escola de pedagogia. Os cursos de pedagogia, o curso de pedagogia que tem aqui da Unesp, onde a gente está, tem que ser matriciado, como eu gosto de dizer, pela experiência municipal de educação de Araraquara, né? Assim como a gente tem que fazer a leitura histórica da Maria Nilde Marcelani, cuja memória, pelo pessoal do GVIV, os ex-alunos, a gente tem que recuperar. E aí tu sabe que tem coisas incríveis, que os militares entraram, inclusive a cavalo em alguma dessas escolas. A cavalo, colocaram fogo em coisas dessas escolas, né? E ela foi presa e torturada em setembro. Uma senhora mais velha que eu. Ela devia ter uns 60 anos, né? Quando nossa querida mestre Cerimônias falou do meu nome junto com os outros, do centro de referências, em muitos lugares me perguntam, professora, qual é o seu sentimento? Eu não tenho medo. Porque se vocês pegarem o Florestan, o Anísio, o Paulo Freire, o Darcy, a Maria Nilde, o Miguel Arroio, que veio da ditadura, fugiu da ditadura do Franco, né? Todos os outros foram presos, foram exilados, e o Anísio Teixeira foi assassinado pelo Estado brasileiro, né? Então eu tenho um certo sentimento de medo de estar nessa lista. Claro que é uma honra imensa, porque imagina, não sei se eu estou à altura. A minha vida está a serviço. A vida inteira eu trabalhei, eu estive na universidade, estou ainda, mas a universidade nunca foi para mim um lugar de produzir categorias teóricas para dizer como é que as escolas têm que fazer. Não. A solução dos problemas das escolas não está nas universidades, está nas escolas. As universidades podem ser interlocutoras. O Anísio Teixeira, nos anos 40, 50, lá na UDF, a Universidade do Distrito Federal, que depois se torna a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que vai ser liquidada, a UDF vai ser liquidada pelo Capanema, ele vai propor um modelo de formação de professores dialogando com as escolas, com saberes produzidos nas escolas. Essa matriz escola, universidade, nós temos que recuperar. Não dá mais para formar professores só a partir de categorias teóricas. Não é lendo Piaget que eu resolvo a sala de aula, mas eu tenho que entender a sala de aula e ler o Piaget para me ajudar a fazer a leitura da sala de aula, a partir de problemas muito complexos. Então, assim, a gente está o beco não é sem saída, a gente está numa encruzilhada histórica, e nós vamos passar por ela, e nós vamos sobreviver a ela, e nós vamos ver o país dar a volta e retomar a plenitude da democracia, não tenho a menor dúvida. Mas nós temos que sair diferentes disso, respeitando mais o passado do país, daqueles que lutaram e construíram, né? Nós temos que, de fato, conseguir produzir uma outra matriz de formação de professores. Nós temos que construir a maioridade institucional das escolas de educação básica. O diretor de escola básica é tão importante quanto o reitor de universidade, porque ele tem sob sua responsabilidade o desenvolvimento daquele conjunto de meninos e meninas, ele tem um currículo para desempenhar, ele tem um orçamento para organizar. Então, assim, e a sociedade brasileira vai caminhar. Eu não sou visionária, nada disso, mas eu estudo a história dos países. E nós vamos passar por isso melhores. Nós nunca fizemos encontro de contas com a história. Nós tivemos uma escravidão que agora as pessoas chegam a dizer que ela não existiu. Que eles não vieram, eles vieram como imigrantes. Esses dias eu ouvi uma entrevista e eu não sei, eu acho que eu vou enlouquecer. Não, mas eles vieram, os negros chegavam no Brasil como imigrantes. Como os imigrantes que chegaram. Gente, eram destroçados
amedrontados, violentados de todo jeito, né? E isso se diz. Então você tem que fazer um encontro de contas com a história. E do jeito mais perverso, esse período próximo que nós vamos viver vai ser o jeito de fazer o encontro de contas. Não dá para ficar fazendo de conta que certas coisas não aconteceram. Os países da América Latina, todos, fizeram um encontro de contas com as suas ditaduras. Nós não fizemos. Né? Passou como se fosse... Né? Se podia matar, etc, etc. Bom, esse é o momento de fazer isso. Mas é o momento também de recuperar essas memórias. Então, muito bom estar aqui e muito bom pensar que vocês produzem pedagogias. E são as pedagogias do Sul. São as epistemologias, as pedagogias do Sul dentro desse grande contexto de epistemologias do Sul. E evidentemente que o chamado tempo integral praticado por alguns governos não tem nada a ver com a educação integral. Nada a ver. Né? Eu hoje me mandaram um artigo que a Cláudia Costinha escreveu, foi secretária de Educação do Rio de Janeiro, eu só posso lamentar, né, que a pessoa diga que o que a gente fez foi um conjunto de atividades extracurriculares, não entendeu nada. Porque efetivamente nós semeamos no país a perspectiva, inclusive, de retomar a história da educação brasileira, de voltar àquilo que são os fundamentos, né, os fundamentos de uma escola pública para todos. Então é muito diferente a ideia de mais tempo. Isso me faz pensar no que é o Arroio, que dizia, a Clélia lembra, furioso. Não pode ser mais do mesmo. Os meninos não suportam. E eu tinha na Paula, meu menino tem 17 anos, na época a Clélia conheceu, eu tinha 7, tinha 8, e dizia, mãe, tu quer que a gente fique o dia inteiro fazendo isso na escola? Mãe, tu é louca, mãe. Óbvio que não. Então, assim, nós temos que mudar o arranjo educativo, o arranjo do tempo educativo, né? E não pode ser mais o mesmo. E empilhar gente em escola com mais tempo e fazer a mesma coisa não vai produzir outro resultado. Para ter outro resultado, tem que mudar o processo. E isso é coletivo. E termino, e tu terminaste com o Mário Quintana. Eles passarão e nós passaremos. Mais um gaúcho, né? Eles passarão, ele convidado para a Academia Brasileira de Letras e preterido, porque no lugar dele é colocado José Sarney, na época, ele diz, eles passarão e eu passaria, né? E ele tem um conceito que eu gosto muito, o conceito de democracia do Mário Quintana. Democracia é dar a todos o mesmo ponto de partida. O ponto de chegada vai depender, sim, um pouco de cada um, do seu empenho, mas o Estado tem um papel. Me assusta a história do Estado mínimo, porque no Brasil o Estado, na maior parte da história, foi mínimo. Foi máximo para as grandes corporações, para os bancos, para os fazendeiros. Lembrem sempre que a nossa república começa pelo mal-estar dos fazendeiros com o fim da escravidão. Porque da onde é que eles iam tirar essa mão de obra? E o nosso querido imperador, de quase 50 anos, é tirado do bairro da ilha fiscal e mandado embora, assim, vai embora, depois inclusive de tristeza, foi um longevo. E ele era um monarquista que queria o fim da escravidão, né? E os republicanos queriam a continuidade da escravidão. Então, foi um pouco estranho. Então, é um país que se acostumou a não dar para todos o mesmo ponto de partida, porque não vê todos como cidadãos. Eu usei no meio da minha fala um pequeno excerto do Darcy Ribeiro, quando ele diz que o povo é visto como carvão para queimar na produção de mercadorias. E é isso. Eu me lembro da lei das empregadas domésticas, quando se faz, as pessoas dizem, mas como que vão ter os mesmos direitos? Uma sociedade que tem dificuldade de incorporar que os negros, os pobres, que as pessoas que vivem no campo possam ter a qualidade de vida que os outros têm, né? Então, gente, tem um desafio enorme e é um desafio nosso como sociedade. Dá para todos o mesmo ponto de partida. E a escola é um lugar para fazer isso. Se a escola não abrir janelas para o mundo, não são famílias privadas dos vários saberes escolares, dos vários saberes acadêmicos que poderão fazer isso, né? E eu acho que a gente pode, sim. Por isso o salvamento como uma provocação, né? O salvamento do Picasso. A gente não salva, mas a gente salva. Tem histórias e trajetórias, todo mundo aqui deve ter história para contar, de um aluno que chega acabrunhado, triste, desleixado, desenchavido da vida. E o tempo de escola vai fazer desabrochar ali coisas que eram inimagináveis, né? Falava antes com a querida aqui do Conselho Municipal da Educação, se é talento, se é inato, se é nato, né? Os músicos. Não sei, a Melanie Klein nos dá algumas respostas, mas o que eu sei é que se a gente põe tinta, pincel, tinta e tela, esses meninos acabam virando pintores. Se a gente dá contato com o instrumento musical, eles acabam virando músicos, né? E eu tenho muito sofrimento
cidade de Porto Alegre é uma cidade muito destruída pelas políticas municipais nos últimos anos. Perto da minha casa passam muitos, moro perto do rio, passam muitos caminheiros, homens e mulheres que vivem de recolher o lixo seco que pode ser depois revertido em algum dinheiro. E, então eu olho aquelas pessoas sem sapato, sem dente, sabe, com uma expressão quase animal, e eu penso, aí podia estar um Einstein. O cara podia ser o inventor da vacina que resolveria um câncer, aí podia estar um Picasso, que superasse a obra de Picasso, aí podia estar um Heitor Villa-Lobos, que recriasse, né? Enfim, as músicas, nós não vamos saber porque eles não tiveram essa oportunidade. Então a gente não pode perder nenhum. E quase todos passaram pela escola. Não dá para perder nenhum, é nenhum a menos. É todos fazendo essa trajetória e tendo o maior número de oportunidades para poder encontrar, enfim, vocação, caminho, espaço, né, perspectiva de vida. É para isso, né? Eu terminei a minha tese de doutorado e a minha dissertação com uma frase do Galileu Galilei, do Bertolt Brecht, na verdade, em que ele faz a biografia do Galileu Galilei e diz que o sentido da ciência é aliviar a miséria da existência humana. O sentido da educação, do público, é aliviar a miséria da existência humana e produzir outros patamares. Então, que felicidade para todo mundo. Muito, muito, muito obrigada. Jaqueline, nós agradecemos demais, sem adjetivos para isso. Muito obrigada, obrigada a todo mundo. E a gente queria que você levasse para sua querida Porto Alegre uma lembrancinha, um pedaço de nós. Pedaço do seminário. E aqui tem uma... a camiseta. Um livro do nosso imortal Inácio de Loyola Brandão, que conta um pouquinho de nós. A Morena da Estação, que tem um pouco da história de Araraquara, então leva conosco. E aqui, a gente produziu, Araraquara no ano passado fez 200 anos. 200 anos são 200 dias, né? E a gente fez na rede municipal, do início do ano até o início do ano, a gente faz em agosto, e até o início do final do ano a gente fez diferentes atividades, envolveu a rede. E essa é a produção da rede, em homenagem aos 200 anos. Obrigada. Eu amo essa mulher, ela é incrível. Coração humano fantástico. Orlene, Carminha, permanecem conosco. Muito obrigada mesmo, por esse legado incrível que a gente traz aqui até 2019. Obrigada. Obrigada a todos, 8h30, aqui. A Prefeitura Municipal de Araraquara agradece a presença de todas e todos nesta noite e deseja a vocês um ótimo seminário. Araraquara, cidade solidária e participativa.